Boa noite. Alegria mais uma vez estar aqui essa noite. Estou feliz, estou animado para a gente continuar essa série que certamente tem sido usada por Deus para falar aos nossos corações das últimas semanas. Essa é a terceira semana que a gente está buscando juntos compreender esse livro muito precioso que é o livro de Jonas. Nós estamos estudando juntos um livro do Antigo Testamento, um livro de uma história muito conhecida, talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, e nós temos assim, semana após semana, tentando compreender o que Deus tem a nos ensinar com esse precioso livro, e compreender obviamente sobre o implacável amor de Deus. O que você precisa ter em mente quando você vem aqui na rede cultuar e nesse tempo aqui de estudo da palavra de Deus, é que você precisa logo de cara descartar a ideia de que esse livro é basicamente a história sobre um cara que foi engolido por um grande peixe. Sim, eu sei que essa parte é uma parte legal da história, interessante da história, eu sei que chama muito a atenção. Eu sei que não é comum, você não ouve todo dia por aí que alguém foi engolido por um peixe, eu sei disso. Eu sei que é uma parte de fato que nos salta aos nossos olhos quando a gente lê ou conhece essa história. Mas eu quero que você saiba que o livro de Jonas é uma história real e que revela essencialmente o coração do nosso Deus, ao mesmo tempo que ela revela muito do nosso coração. É um pequeno livro de 4 capítulos, mas é impressionante a forma como você aprende sobre quem Deus é e sobre quem você é. A gente acabou aqui de cantar 5 músicas que exaltam a Deus, belas músicas, muito bem escolhidas e cantadas pelo pessoal aqui, com boa letra, que de fato nos apresentam e falam sobre esse Deus que nós adoramos aqui essa noite. Agora, a melhor forma de nós descobrirmos sobre esse Deus, sobre esse amor desse Deus, é por meio da palavra dele que se revelou a nós. E a gente se debruça em vários textos, em vários livros aqui, sequencialmente. A gente faz séries aqui na rede de livros atrás de livros da Bíblia, porque cremos que é a palavra de Deus e é Deus falando com a gente, e Jonas é um livro especial. É especial porque nele a gente consegue descobrir ainda mais sobre quem é o nosso Deus. Nós temos visto aqui toda semana que o personagem principal não é Jonas. Embora Jonas tenha escrito esse livro, embora ele está nos 4 capítulos, embora conta a história dele, é verdade, saiba disso. A história principal não é Jonas, ou melhor, o personagem principal não é Jonas. Não é o povo de Nínive para o qual Jonas é enviado. O personagem principal não são os marinheiros, tampouco a planta lá do final. Deus e seu implacável amor são o centro desse livro. Ele é o personagem principal, é sobre ele essa história, e é sobre ele que nós estamos aqui aprendendo sobre Jesus Cristo, sobre o nosso Deus. Nós vimos na semana passada um comentário muito legal de um pastor, que ele disse que a história de Jonas revela o fato de que embora eu e você sejamos grandes pecadores, vai ser colocado no telão aqui, que embora eu e você sejamos grandes pecadores, Deus é um grande Salvador. E conquanto o nosso pecado vá longe, sua graça vai mais longe ainda. Essa história mostra que Deus está no ramo de perseguir implacavelmente rebeldes como nós. É por isso então que essa história é sobre Deus e o seu amor, e de como Deus vai atrás de religiosos perdidos, que é o próprio profeta Jonas, e como Deus vai atrás de irreligiosos perdidos, que é o povo de Nínive. Essa é a situação. Nós temos um homem, aparentemente de Deus, um profeta, alguém que ouvia Deus falar e comunicava a voz de Deus para o povo, e esse profeta recebe uma missão de comunicar algo de Deus, mas não para o povo de Deus, mas para um povo pagão, para um povo distante, para um povo mau, rebelde, cruel. E a gente percebe que Jonas, ao recusar essa ordem de Deus, ele se mostra tão perdido quanto o povo que ele deveria alcançar. É por isso então que essa história fala de um religioso perdido que não vai alcançar os irreligiosos perdidos, que é o povo de Nínive, gente que se diz ter religião, vai na igreja, mas se mostra tão distante de Deus quanto aquelas pessoas que realmente estão distantes de Deus. E como que Deus vai atrás desses dois tipos de pessoas?
Como que Deus vai atrás de Jonas, o religioso perdido, e atrás de Nínive, os irreligiosos perdidos? A gente conversou na semana passada sobre Jonas, sua desobediência, e a gente viu que ele era um profeta desobediente, nós vimos isso na semana passada, né? E a gente viu sobre o perfil dessa desobediência, esse perfil frio, hipócrita e louco de Jonas. Essa desobediência fria, essa desobediência hipócrita e essa desobediência louca, e vimos as consequências então dessa desobediência. E antes de nós irmos para o capítulo 2, que a gente terminou o capítulo 1, mas eu queria dedicar um tempinho mais de tempo no capítulo 1. E antes de ir para o capítulo 2 de Jonas, eu quero hoje perceber talvez mais um ensinamento importante, ainda no capítulo 1, e relacionado à desobediência de Jonas. Eu quero ver alguns versos com vocês. A gente não vai ler o capítulo todo de novo, mas eu quero ver alguns versos. Vai ser colocado aqui em vermelho, isso, tá bom? Eu quero começar a ler primeiro o verso 4. Mas eu quero situar você, então entenda muito bem, para situar você nessa história. A história é de Jonas, um profeta de Deus, é convocado para ir para um lugar distante, para um povo cruel ao ponto de ser inimigo do seu próprio povo. Jonas era um israelita, e ele recusa essa proposta, ele foge de Deus, ele desobedece a Deus. Olha o verso 4, que interessante. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentasse. Verso 7 agora, pode passar o próximo slide, verso 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Agora olha o verso 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Olha o verso 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar e voltar à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Olha o verso 17. Então o Senhor, verso 17, então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Eu li algumas passagens, alguns textos do primeiro capítulo, que você talvez já conhece muito bem, dessa história de Deus mandando e Jonas fugindo. Na verdade, eu li os trechos que relatam, à medida que Jonas se distanciava de Deus, as coisas pioravam cada vez mais. E é isso que esses versos têm em comum. Esses versos têm em comum, que eu li aqui, o caos. O caos é talvez as características predominantes desses versos. Tudo vai acontecendo e tudo vai piorando, né? Eu cheguei a comentar semana passada, né? Jonas só vai descendo. Depois que ele desobedece a Deus, ele desce até Jope, até o porto. Então ele estava num lugar uma região um pouco mais alta, ele desce. Depois ele vai até o barco, ele desce até lá o porão do barco. E lá ele é acordado, e depois jogam ele cai no mar. Então ele desce um pouco mais ainda do que ele já estava, e um peixe o engola, então ele vai lá de fato até lá embaixo. É interessante que olhar para esses versos, o que é predominante aqui é o caos, é a loucura. Talvez uma boa palavra seria o sofrimento. Nós vamos ver nesse capítulo 1 muito sobre o sofrimento humano. E nós precisamos falar sobre sofrimento. Porque à medida que Jonas vai tentando se afastar de Deus, percebe como tudo vai piorando. A tempestade que começa no verso 4, e até então era a pior tempestade que aqueles marinheiros já tinham visto. O texto é enfático em mostrar isso, eles nunca viram uma tempestade igual. Ela piora por pelo menos 2 vezes ao longo do capítulo. Ela começa terrível, assusta os caras, eles pensam que vão morrer, mas depois daquele diálogo, e não tem nenhum desfecho, ela piora ainda mais. Eles perguntam para Jonas o que eu tenho que fazer, e Jonas fala: olha, me joguem no mar. Eles não jogam a princípio, então ela piora uma 3ª vez, tudo vai piorando. Além da tempestade, a gente tem o desespero dos tripulantes. O barco quase vai a pique. O fim do capítulo termina com Jonas sendo lançado no mar, certamente preparado para morrer, porque provavelmente Jonas não sabia nadar. E aí fica a pergunta para a gente, né? Existe algo pior do que morrer afogado? Que por sinal deve ser
um dos piores tipos de morte, uma das piores formas de morrer, eu morri afogado, né? E a gente Jonas que sim, existe algo pior do que morrer afogado. É você achar que vai morrer afogado e ser engolido por um peixe. É você ficar por 3 dias em um lugar escuro, talvez gelado, úmido, ácido, com cheiro horrível, sem conseguir ver nada, em completa escuridão, com pouco oxigênio, e ter a certeza que você vai morrer não mais afogado agora, mas você vai ter aquela ideia agonizante de que você vai morrer, talvez sendo corrido aos poucos, pelos ácidos lá na barriga do peixe, ou talvez você vai morrer de fome, ou de sede, ou de hipotermia. Em todo caso, o que espera Jonas talvez não é mais uma morte, ainda que difícil, por afogamento, mas uma morte lenta e duradoura, até de fato ele morrer. Todo esse cenário nos mostra e nos ensina sobre o sofrimento. E eu quero conversar hoje rapidamente com vocês sobre o sofrimento aqui em Jonas capítulo 1. Mas antes de falar sobre o sofrimento, a gente precisa conversar sobre a veracidade dessa história. Porque a gente tem muita gente visitando aqui, e isso é muito legal, a gente vibra com isso. É muito legal ver pessoas que talvez pela primeira vez está frequentando uma igreja cristã, uma igreja evangélica. Isso alegra demais o nosso coração. Um dos desejos da Red é ser uma igreja para pessoas assim, para aqueles que não são da igreja. Talvez nosso desejo principal é ser uma igreja para aqueles que não são da igreja. Então a gente fica muito feliz em ter gente aqui hoje que não está ambientado com essa linguagem, com esse texto, e quando olha uma história assim, fica, cara, legal, bacana, mas, cara, será que isso realmente aconteceu? Porque até o verso 14, a gente tem uma história normal, um barco, uma tempestade, isso é possível, mas quando Jonas cai na água, e a tempestade do nada se acalma, você já começa a falar, rapaz, é assim mesmo? Aconteceu isso assim? Foi Jonas bater na água e do nada parou de chover, do nada se acalmou. Aí você já fica um pouco desconfiado. E quando você lê que o cara foi engolido por um peixe, aí você fala, não é possível. Não é possível. Será que essa história realmente é real? Eu estou há 2 semanas para falar já sobre isso, porque eu acabei não entrando não sobrou tempo ainda para entrar nesse tópico importante, para falar sobre a veracidade dessa história de Jonas. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar muitos homens que se dizem ser homens de Deus, muitos teólogos, estudiosos da Bíblia, que vão dizer que essa história de Jonas não é uma história real, mas é uma parábola, é um conto, é uma história fictícia que tem como objetivo contar um princípio, ou ela tem uma outra moral, uma moral por trás, mas a história assim é uma história fictícia, é um conto. Será que é isso mesmo? Será que esses teólogos liberais, eles estão certos em afirmar que a história de Jonas não passa de uma parábola, um conto onde tem uma moral da história que Jonas queria contar? E nada disso aqui aconteceu, até porque é impossível isso aqui acontecer. É impossível o mar se acalmar, é impossível alguém ser engolido por um peixe, é impossível alguém depois ser cuspido por esse mesmo peixe, é impossível uma nação toda se converter, é impossível o que acontece no capítulo 4 com a planta, nós vamos chegar lá um dia. Enfim, o pessoal fala, cara, isso não existe. Queridos, cuidado, por favor, cuidado. Cuidado com o liberalismo teológico. Cuidado, porque a gente crê que esse texto é a palavra de Deus. O que nos é narrado aqui, de fato, aconteceu. E eu quero dar 3 motivos, rapidamente, antes de entrar sobre o sofrimento, eu quero dar 3 motivos por que nós cremos que essa história ela é real, ela é verídica e que ela aconteceu. O primeiro motivo é porque nós cremos em um Deus todo-poderoso que pode fazer qualquer coisa. Nós cremos nisso. Nós cremos no Deus que criou o mundo pela palavra. Nós cremos no Deus que é capaz de fazer qualquer coisa porque Ele é todo-poderoso. Ele criou tudo isso aqui. Ele detém o universo em suas mãos. É esse Deus que nós adoramos e cremos. Então nós cremos que Deus pode fazer qualquer coisa. O problema dos teólogos liberais não é com Jonas. O problema deles é com Deus. O problema é que eles não acreditam que Deus pode fazer o que Ele quiser. Então nós acreditamos sim em Êxodo, nós acreditamos sim nos milagres lá da libertação do povo do Egito, nós acreditamos nos milagres dos profetas, e nós acreditamos nos milagres de Jesus, porque Deus é capaz de fazer. Em segundo lugar, nós cremos que essa história é uma história real, porque Jesus tratou essa história como uma história real.
Jesus citou por pelo menos 2 vezes a história de Jonas, quando ele se refere à conversão dos ninivitas e quando ele se refere a esse episódio aqui, de Jonas ficar 3 dias dentro do ventre de um peixe. E Jesus tratou dessa realidade como uma verdade inegociável, como uma história real, como Jonas como um personagem real, não fictício. Então nós acreditamos em Jesus. E meu amigo, se Jesus fala que de fato aconteceu, é bom você acreditar, porque realmente aconteceu. Em terceiro lugar, é porque embora a gente tenha vários milagres em Jonas, alguns acontecimentos descritos aqui no livro são possíveis de acontecer. Você sabia que há pelo menos 2 relatos modernos, tá, de 1700 para cá, de homens que caíram no mar, foram engolidos por peixe e sobreviveram? Em 1758, teve um camarada que foi engolido por um tubarão branco. Olha que doideira, esse cara levou muita sorte, porque o tubarão não mordeu, engoliu inteiro, tá bom? E esse cara sobreviveu, não caiu bem, o tubarão passou mal, chegou de fato a vomitá-lo. Pegaram esse tubarão, esse cara rodou a Europa, como tubarão branco, ele fez muito sucesso, isso aconteceu em 1758. E tem uma história um pouquinho mais recente, 1891, com esse camarada aqui, olha, vai aparecer no telão agora, James Bartley. Esse camarada, ele era um marinheiro britânico, ele foi engolido por uma baleia, por uma cachalote, uma baleia enorme. Eles foram caçar essa baleia, era um navio de caça, e eles chegaram a acertar a baleia com um arpão, mas um dos barcos, ele balançou e os tripulantes caíram na água, inclusive o James Bartley, e ele sumiu. Então o pessoal achou que ele morreu afogado, mas a baleia engoliu esse cara. Ele ficou 36 horas dentro da cachalote. Por terem acertado o animal, eles continuaram perseguindo, esse animal foi até a costa e morreu na costa. Eles foram lá e começaram, né, a abrir o animal, era um animal de caça, por causa da carne, por causa de outros elementos, né, do couro da baleia, enfim, e viram algo se movimentando dentro do estômago da baleia, e foram lá, abriram, e estava lá esse camarada vivo, James Bartley. E ele rodou também a Europa, ele ficou famoso demais por isso. Logo, alguém ser engolido por um peixe é possível, e alguém sobreviver também é possível. Talvez o milagre aqui na história de Jonas seja talvez o longo tempo que Jonas ficou, tá bom, no ventre do peixe, mas eu não acho que não foi tanto tempo assim a mais desse tempo aqui, por causa da contagem dos dias do tempo nos tempos judaicos, mas talvez o milagre foi Deus preservar para que Jonas não morresse lá dentro, e que aquele animal vomitasse Jonas no lugar certo, que talvez certamente é da onde ele saiu. Ou seja, é possível. Então a gente crê então que tudo isso é possível, e aquilo que não é possível explicação humana, como o caso desse camarada aqui, a gente vai crer, obviamente, que Deus é poderoso. Então, fique certo que nós estamos falando de uma história verídica aqui, mas precisamos falar sobre sofrimento, então. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, do mais jovem ao mais velho, já sofreu ou tem sofrido. Quando a gente fala de sofrimento, a gente está, obviamente, falando para todo mundo aqui. Porque seja você um adolescente de 13 anos de idade, 14, de 15 anos, eu sei que você já sofreu por N motivos, talvez por um amor não correspondido, talvez por uma dificuldade pessoal, talvez por um bullying, talvez por uma amizade partida, talvez por pais não tão legais assim, eu não sei, todo mundo aqui já sofreu. Seja você um adolescente, um jovem, um adulto, alguém mais na terceira idade, na melhor idade, o fato é que todos nós sofremos. E a gente precisa conversar sobre isso e perguntar por que sofremos. Ou quando eu falo sobre sofrimento, o que vem à sua mente? Quando eu pergunto se você já sofreu, que episódio, que acontecimento da sua vida bate pronto na sua mente e faz lembrar do que aconteceu talvez no passado, ou pior, talvez o que está acontecendo hoje na sua vida. O pastor Eric Donson, ao escrever um artigo sobre sofrimento, ele disse uma frase muito interessante, ele disse assim: amigo, se você é um líder de estudo bíblico, se você é um professor de uma escola, ou se você é até mesmo um pastor, ele diz, eu imploro a você, prepare o seu povo para o sofrimento. Prepare o seu povo para o sofrimento.
E é por isso então que nós precisamos conversar sobre isso. Precisamos conversar do porquê nós sofremos. A primeira resposta a essa pergunta, do porquê nós sofremos, é porque o sofrimento, ele é uma realidade atual. O sofrimento faz parte da realidade da vida humana. Como eu disse aqui, todo mundo aqui já sofreu, alguns estão sofrendo, mas o fato é que todo mundo sabe que pode esperar, porque isso vai chegar e isso vai acontecer. Essa é a dura realidade da vida humana. Ela é real, ela é presente. O sofrimento não faz acepção de pessoas. O sofrimento não olha a conta bancária. O sofrimento não olha para situações sociais, não olha para idades. Ele chega para todo mundo em todos os momentos. Pode ser, o sofrimento é sofrimento. Ele pode ser uma doença grave, algo muito sério, mas também pode ser um namoro que não deu certo. Sofrimento pode ser a perda de um emprego, mas também pode ser um projeto sonhado que não aconteceu. Pode ser um amor não correspondido, pode ser a tragédia de um aborto espontâneo. Tudo é sofrimento, tudo é tristeza profunda, e tudo isso vem sobre nossas vidas. E em todas essas situações, nós temos a constatação de que o sofrimento é algo muito mais real, é muito mais profundo do que nós gostaríamos. Ele é real e ele é presente. Pergunta, por que nós sofremos? Eu penso em algumas coisas, quando eu penso nessa pergunta do porquê do sofrimento, do porquê nós sofremos, eu penso que sofremos porque pessoas nos machucam. O sofrimento acontece muito de pecado de outras pessoas para com a gente. Alguém que fala mal, alguém que te decepciona, alguém que você confia e não entrega, alguém que te trai. O sofrimento é causado por outras pessoas que nos machucam. Nós sofremos não só por causa de outras pessoas, mas nós sofremos porque estamos cercados de maldade e de pecado. O nosso mundo é um mundo hostil, o pecado está aí no nosso coração, no sistema. Então nós sofremos por causa disso. Sofremos por causa dos nossos próprios pecados, nossos próprios erros. A gente sofre por fazer escolhas erradas que nos prejudicam. Sofremos porque estamos cercados de um sistema que nos prejudica. A gente sofre por isso. A gente sofre por tudo. Pensa, a gente está prestes à eleição, domingo que vem, precisamos orar por isso, muito. Vamos orar por isso no final do culto. Se eu esquecer, vocês me lembrem, por favor, precisamos orar muito por isso. Mas a gente sofre, às vezes com governantes. Aliás, o Brasil tem sofrido, não é verdade? Por causa de maus governantes, de anos após anos, que apenas se servem o tempo todo. A gente sofre. A gente sofre até mesmo por causa da nossa própria fé. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, Paulo diz uma frase assim que é simples, mas brutal. Paulo diz, olha, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Uau, você prestou atenção nisso? Paulo está dizendo que todos aqueles que realmente quiserem andar com Deus serão perseguidos. Essa é a realidade, ou seja, é a realidade do sofrimento. Ele nos ronda, ele está ao nosso redor. Outras pessoas, a gente mesmo, o sistema, até mesmo se impor a nossa fé. Tudo isso gera e pode causar sofrimento. Então ele é real. Ele é uma realidade atual. E é por isso que vamos conversar sobre isso. E quando nós olhamos aqui para Jonas, para essa história, para esse início de narrativa da história de Jonas, a gente vê sofrimento. Nós vemos Jonas sofrendo, nós vemos os marinheiros sofrendo, nós vemos o caos instalado nesses versículos. A narrativa é bruta, a narrativa ela chega a ser assustadora, ela é crescente. Se alguém talvez nunca leu Jonas, se lê com atenção esse primeiro capítulo, ela vai ficar, uau, só vai piorando, e o caos vai se instalando. Então nós vamos olhar para essa passagem e aprender, e ver o que Deus quer nos ensinar sobre o sofrimento. E eu quero olhar para Jonas capítulo 1, e perceber com vocês duas maneiras que Deus usa o sofrimento nessa passagem. Se ele é real, e você sabe muito bem disso, como é que Deus trabalha com o sofrimento? Como é que Deus usa o sofrimento nessa passagem aqui de Jonas?
E eu cheguei a duas respostas que eu quero dividir com vocês essa noite. A primeira delas é que Deus usa o sofrimento para nos disciplinar. Deus usa o sofrimento para nos disciplinar. Aqui no primeiro capítulo nós vemos que Deus não só está causando o caos, mas Ele está usando o caos como uma ferramenta para disciplinar Jonas. E com isso nós estamos aprendendo que o sofrimento pode ser resultado de uma desobediência a Deus. Jonas começa com Deus mandando e Jonas não fazendo. A ordem é clara, a desobediência é muito clara, a rebeldia é muito clara. E em todo o capítulo 1 a gente percebe que Deus vai usando o sofrimento, Ele vai administrando o sofrimento na vida de Jonas como uma disciplina divina. E saibam disso, preste atenção, Deus disciplina a quem Ele ama. Nessa passagem, a gente consegue ver o implacável amor de Deus por nós, demonstrado pela forma como Ele disciplina e trata o coração de Jonas. E aqui nessa frase eu falei algo que pode ter assustado você. Espera aí, Tiago, como é que você usou na mesma frase amor e disciplina? Não são coisas antagônicas? Poxa, disciplina é difícil, disciplina é uma punição. Deus está administrando o caos. Como é que você me diz que Deus está amando? Sim, entenda muito bem. Disciplina é um ato de amor, porque Deus disciplina a quem Ele ama. Olha aí, no contexto como um todo, no verso 3, Jonas desobedece, Deus manda a tempestade. No verso 5 e 6, Jonas se cala, Deus faz com que o sorteio caia sobre Jonas. No verso 8, 9 e 10, Jonas não fala nada, e o que acontece? Deus manda a tempestade piorar ainda mais. No verso 17, Jonas é lançado ao mar e um grande peixe o engole. Está claro que em todo esse capítulo, Deus usa todo o caos, administra o sofrimento em resposta à desobediência e rebeldia do profeta. Ou seja, Deus está usando o sofrimento, usando o caos, usando a dificuldade para disciplinar e tratar o coração de Jonas. Pessoal, entenda muito bem. Disciplina não é uma vingança de Deus porque você fez algo errado. A gente às vezes tem uma ideia muito errada e equivocada sobre disciplina. Disciplina não é um Deus raivoso que olha e fala, não fez, e pega, você vai fazer agora. Não, isso não é disciplina. Disciplina não é, vocês vão lembrar, não sei se você já passou por essa situação, quando você faz algo errado e a mãe grita e ela pega o chinelo e vai assim, volta aqui, vai aquele chinelado assim, e sempre acerta, é impressionante. As mães nunca erram a chinelada, que vai de longe assim, lembra? Já passou por isso, né? Isso não é disciplina, tá bom? Acontece, as mães fazem isso de vez em quando, não está certo não, tá bom? Mas, isso não é disciplina, uma reação raivosa e vingativa, porque você não fez o que eu quis, de maneira nenhuma. Disciplina é um ato amoroso de um pai que ama e quer o melhor para o seu filho. Disciplina, embora seja um ato difícil e dolorido para aquele que recebe, é um sinal da graça de Deus. Pessoal, aqui no capítulo 1, a gente consegue aprender sobre um Deus que, embora esteja punindo, ao mesmo tempo Ele está amando. Ele disciplina Jonas, mas olha que interessante, enquanto Ele disciplina Jonas, Ele preserva a vida de Jonas. Pessoal, Deus não está matando Jonas, Deus está salvando Jonas, ainda que Ele tenha que salvá-lo dele mesmo. Nesse processo disciplinar, Deus não está matando, Deus está salvando, Deus está tratando. Por quê? Porque Ele se importa, porque Ele ama. Porque se Deus não se importasse com Jonas, esse livro teria 3 versículos. Deus manda, Jonas desobedece, e Deus chama outro profeta e acaba a vida, esquece Jonas. Então Jonas foi para Tarsis, e lá ficou até os dias finais da sua vida. E Deus levantou outro profeta para usar para ir até Nínive. Não é o que acontece. Deus vai atrás de Jonas. E o fato dele ir atrás, o fato dele fazer Jonas sofrer, o fato dele instalar o caos na vida de Jonas, é um sinal de que ele ama Jonas e ele quer salvar Jonas dele mesmo. Como a gente viu semana passada, Jonas estava tão cego, queridos, estava tão louco, tão cego para a realidade, que a tempestade, o mar furioso,
o peixe grande são amorosas, mas difíceis, mas amorosas intervenções de Deus na vida de Jonas, para que ele não se perca completamente. Então não são punições de um Deus vingativo e irado, mas é uma disciplina amorosa de um Pai gracioso. Eu quero que vocês olhem nesse aspecto disciplinar do sofrimento com os olhares da graça de Deus. O que Deus está fazendo aqui é fazer com que Jonas experimente sim essa ação graciosa de Deus, para fazer ele voltar à sã consciência. Ele está experimentando a disciplina amorosa e que vai trazê-lo ao arrependimento e à vontade de Deus. Jonas, então, capítulo 1, mostra o lugar do sofrimento enquanto disciplina em nossas vidas. Mostram que muitas vezes o sofrimento causado por uma disciplina de Deus é muitas vezes o que nós realmente precisamos para que Deus trate o nosso coração. Dificuldades, problemas extremos, até mesmo tragédias podem ser ações graciosas, ainda que extremamente doloridas, mas que Deus utiliza para nos guiar e nos dirigir nos seus caminhos. Você está sofrendo? Você está passando por alguma dificuldade imensa, ou já passou por alguma dificuldade imensa? Já passou pela sua cabeça se perguntar se de alguma forma esse sofrimento, essa dificuldade não pode ser uma disciplina amorosa, embora dolorida, do nosso Deus, para de alguma forma corrigir, trazer você para perto, realinhar o seu caminho? Já pensou que talvez Deus pode abrir os seus olhos para que de alguma maneira você enxergue a graça e o cuidado de Deus, mesmo em uma situação difícil? Jonas, então, ele desobedeceu a Deus e Deus o disciplinou. O caos se instalou na vida de Jonas e foi um bom indicador de que Deus queria graciosamente trabalhar em sua vida e redirecionar a sua trajetória. Com Jonas, então, nós aprendemos que o sofrimento é uma ferramenta importante, ainda que dolorida, e que Deus usa para nos direcionar para os seus caminhos justos e retos. Mas, pessoal, lembre-se, essa frase é importante, mas lembre-se, nem todo sofrimento é uma disciplina de Deus. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, saibam disso. Nem todo sofrimento é uma disciplina de Deus. E agora, nem toda ausência de sofrimento implica que está tudo bem com a sua vida. Isso é importante. Cuidado com os extremos. Nem todo sofrimento é disciplinar. É óbvio, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas cuidado para também não entender o contrário, de que a ausência de problemas, a ausência de sofrimento quer dizer que está tudo certo. Não necessariamente. Eu lembro aqui das palavras de Jesus em Lucas capítulo 12, quando ele conta uma parábola de um homem rico, e que não era só rico, mas tudo deu certo para ele, teve uma colheita muito boa, os seus celeiros estavam fartos, e ele fala o seguinte: olha, eu vou destruir meus celeiros e construir maiores, porque eu tenho até mais do que eu preciso. Esse cara materialmente era próspero, experimentava um grande sucesso, e ele chega a afirmar dessa forma, ele conclui: eu vou ficar aqui comendo, bebendo e sendo feliz porque eu tenho tudo. Jesus conta essa história. Um cara que não tinha problema, um cara que não passava por sofrimento, pelo contrário, experimentava grande prosperidade na sua vida. E sabe o que Deus diz para esse cara? Contudo, Lucas capítulo 12, versículo 20, contudo Deus lhe disse: louco, insensato, essa noite a sua vida lhe será tirada. E o que você tem? Loucura, não? Ausência de problemas, ausência de sofrimento, entendam bem, não quer dizer que está tudo bem. Cuidado com isso. Pelo contrário, o que você precisa fazer é colocar o teu joelho no chão e perguntar para Deus se o fato de você estar sofrendo ou de não estar sofrendo, o que o Senhor quer lhe ensinar, o que o Senhor quer lhe mostrar. Se tiver um grande sofrimento, uma grande dificuldade, pergunte: Senhor, o Senhor quer trabalhar em mim alguma coisa? Senhor, será que é uma disciplina amorosa, ainda que difícil, do Senhor, para me colocar no rumo certo? Me mostre. Isso é importante. Então no capítulo 1 a gente percebe Jonas aprendendo sobre a disciplina de Deus. Agora,
será que é só isso que a gente aprende no capítulo 1? Será que a gente só aprende que Deus usa o sofrimento para nos disciplinar? Por causa de Jonas? Mas a pergunta é, e os marinheiros? O que nós podemos aprender com o sofrimento dos marinheiros? E aqui a gente tem a segunda lição dessa passagem sobre o sofrimento. Deus usa o sofrimento para mudar as nossas vidas. Deus usa o sofrimento para mudar as nossas vidas. Os marinheiros do capítulo 1 sofreram como nunca. Eles são apresentados no verso 5 do capítulo 1, e logo de cara a apresentação deles já é no caos. A primeira descrição desses caras é medo, eles estão com medo, já começa assim. Se fosse um filme, a primeira cena desse filme com esses camaradas, é esses caras espantados, assustados, eles estavam temendo pela sua própria vida. No verso 6, a gente conhece um pouco mais do capitão, e o clima ali do navio, ele diz, nós vamos morrer. Esses eram os marinheiros apresentados aqui. No verso 8, a gente vê esses caras desesperados, cheios de dúvidas, questionando Jonas. No verso 10, eles ficam ainda mais apavorados. Agora não mais com a tempestade, mas agora eles ficam apavorados porque eles descobrem que Jonas estava fugindo do Deus que fez o mar pelo mar. A gente viu semana passada, lembra da loucura, da insanidade? Quando os caras descobriram que Jonas queria fugir do Deus que fez o mar pelo mar, eles ficaram doidos. Você está louco, cara? Como é que você quer fugir do Deus que fez isso aqui, por isso aqui? Não faz sentido. No verso 14, eles ficam desesperados e clamam a Deus, porque eles não queriam matar alguém. Eles sofrem com a ideia de ter que sacrificar Jonas, ter que jogar Jonas no mar. Ou seja, percebe, esses caras estão sofrendo demais. O medo de morrer, o pavor, o temor, o desespero, o ter que matar uma pessoa, eles estavam desesperados. Agora, qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado do sofrimento na vida dos marinheiros? Olhe comigo o verso 15 e o verso 16. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. E ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo sacrifício e fazendo-lhe votos. Esses caras se converteram ao Deus verdadeiro, e Deus usou então todo esse sofrimento para mudar completamente a vida desses marinheiros. Entendam bem, eles não se convertem por causa do sofrimento, eles se convertem porque Deus usou o sofrimento como recurso para mudar completamente a vida deles. Queridos, entendam bem, é isso que Deus faz. Ele usa sim. Zeke, o menino dessa história, o homem dessa história, o Zeke Smith, ele faleceu 1 ano depois de ter gravado esse vídeo. Mas as palavras dele aqui nos marcam profundamente sobre essa temática do sofrimento. Ele diz o seguinte, a Bíblia diz em Mateus 7,11, que Deus dá coisas boas àqueles que pedem. Deus não pode me dar um mau presente, e por essas lentes eu posso dizer que o câncer foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu sou um marido melhor hoje, um pai melhor, um chefe e um empregador melhor, um amigo melhor, um melhor seguidor de Jesus. E através do câncer, Deus me mostrou grandes coisas sobre Ele mesmo. E ele conclui, isso eu sei. Se Deus me curar, então Deus é Deus e Deus é bom. E se Deus não me curar e me deixar morrer, Deus ainda é Deus e Deus ainda é bom. Essa é uma ótica que consegue olhar para o sofrimento e perceber que Deus pode usar o sofrimento para fazer grandes coisas na nossa vida e no nosso coração. Eu quero hoje convidar você a falar com Deus. E para que no final desse tempo, nós estamos terminando, para que no final desse culto você consiga pedir para Jesus as dificuldades para transformar a sua vida. Talvez o sofrimento te trouxe até aqui hoje, Deus quer usar isso para transformar a sua história. Talvez alguns de vocês são como os marinheiros, que estão experimentando dificuldades, e porque Deus quer que você enxergue em meio à dificuldade quem Ele é, a grandeza dEle, e que esse conhecimento de Deus te transforme de uma vez por todas, que você possa se render aos pés de Jesus, confessar os teus pecados,
deixar que Ele transforme o teu viver, ainda que seja por meio de uma experiência de sofrimento. Entenda muito bem, nós não desejamos o sofrimento, nós não somos masoquistas, mas nós valorizamos o sofrimento. Até porque nós entendemos que nós somos salvos, porque um dia alguém sofreu no nosso lugar. Nós estamos aqui hoje, falando sobre o sofrimento, lembrando nessa parte final da mensagem, de quem sofreu por nós, de quem enfrentou a ira de Deus sobre nós, de quem nos amou a ponto de morrer numa cruz por nós, de alguém que se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos experimentar a graça salvadora de Deus. Esse alguém é Jesus Cristo. Jesus sofreu por nós para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Algumas igrejas evangélicas, elas usam um slogan dizendo assim: venham e parem de sofrer. Deve ter visto isso em algum lugar. Contudo, apresenta uma outra visão para o sofrimento. Ela não diz venha e pare de sofrer, ela nos ensina a sofrer. Ela nos mostra que há propósitos divinos para o sofrimento. Talvez um bom slogan para uma igreja seria: venha sofrer com a gente. Venha descobrir o que Deus quer te ensinar com esse sofrimento. Talvez Ele quer te disciplinar e te corrigir. O pai amoroso faz com o seu filho, assim como Ele fez com Jonas. Talvez Ele queira mudar áreas da sua vida, te ensinar coisas novas. Talvez Ele queira fazer com que você seja mais parecido com seu Filho Jesus Cristo, e por isso Ele permitiu o sofrimento. Talvez Ele queira salvar você, como Ele fez com os marinheiros, e faz a tua vida virar um caos, para que você reconheça que só existe um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, e que talvez em meio ao momento mais difícil da sua vida, você caia de joelhos e reconheça que Cristo é teu Salvador. Eu não sei o que Ele quer fazer. O que eu sei, olhando para Jonas, é que Ele usa o sofrimento. Ele usa o sofrimento para mudar a nossa história. O que eu sei é que o nosso Deus é Deus, e Ele é sempre bom, e a sua vontade é perfeita. Baixa a cabeça e fecha os teus olhos. Fale com o Senhor. Dedique alguns segundos na presença de Deus. Fale com o Senhor. Talvez você veio para cá em dificuldades, em grandes dificuldades. Converse com Deus. Abra o seu coração e fale: Senhor, me mostre, me ensine. Me mostre o porquê da dificuldade, o porquê do sofrimento. Peça para que Deus se revele a você. Mas à medida que você faz isso, se aproxime de Deus. Clame a Ele, fale: Senhor, independente se vai passar ou não, eu quero a Tua presença comigo. Ainda que esteja sendo difícil para você, alguma área, alguma dificuldade, peça para que Deus se mostre presente. Peça para que Ele abra os teus olhos e faça você enxergar os livramentos, os cuidados, mesmo em momentos difíceis que você tem passado. Ore, seja sincero com o Senhor, pergunte para Ele se alguma permissão de caos na sua vida é porque Ele quer trabalhar com você em alguma coisa. Talvez Deus quer te disciplinar em alguma área. Pergunte: Senhor, é uma disciplina, então me mostre, me aponte, me corrija, por favor, me coloque na Tua vontade. Talvez não seja uma disciplina, mas talvez seja uma transformação de coração. Ore, fale com o Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra, por textos como esse, que são tão preciosos, como tantos ensinamentos para nossas vidas. Deus, não é fácil ser disciplinado pelo Senhor, mas ainda que seja difícil, é a melhor coisa que pode acontecer com a gente, porque o que é realmente difícil, Senhor, e o que é realmente terrível, é viver longe da Tua vontade, é viver longe do Senhor. Isso sim é insanidade, isso sim é algo inexplicável. Mas ser tratado pelo Senhor, ser disciplinado pelo Senhor, ainda que seja muito difícil, é bom demais, porque revela todo o Teu amor implacável para conosco.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso com Jonas, e obrigado porque o Senhor continua a fazer isso com a gente. Abre os nossos olhos. Hoje, Deus, sofrendo, vivendo um caos. Se for por causa da disciplina do Senhor, abre os olhos dessa pessoa e faz ela se enxergar, faz ela se arrepender e faça Deus com que ela volte correndo para os teus braços de amor. Senhor, se esse sofrimento não for disciplina, mas for permissões do Senhor para trabalhar áreas em nossa vida, também abre os nossos olhos, Senhor. Transforma as nossas vidas. Senhor, se for disciplinar, se for fazer alguém que sofrer, para que ela reconheça Cristo como Salvador, para que seja isso, aconteça isso hoje à noite. Salve pessoas hoje à noite, abra os olhos de pecadores hoje à noite aqui nesse lugar. Aqueles que ainda não se arrependeram, abra os seus olhos para que eles percebam que a vida sem Deus, sem Jesus Cristo não faz sentido. E para que essa compreensão os leve a um arrependimento profundo e a um confessar a Cristo como Salvador. Deus, para aqueles que sofrem, mas já são discípulos de Jesus, se mostre, se revele a eles e trabalhe aquilo que o Senhor quiser, na medida que o Senhor quiser, segundo a tua vontade. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.